Voltamos mais uma vez. Confesso que muito satisfeito com todos vocês, que sempre apoio, independentemente do tempo que passa. Isso realmente gratificante, isso dá um gosto muito grande. E principalmente pela inconstância, né? Como eu falei. Não é certo, não é exato, ainda que domingo seja o dia que eu escolho pro vídeo cair, mas geralmente é no domingo que eu acabo gravando, que eu falo, pô, podia fazer alguma coisa, mas independentemente eu fico feliz por todo mundo que dá um apoio, independentemente da época, do momento e do que seja. Enfim, o título hoje é curioso, quando o Yeats me chamou de idiota, a menos que eu mude o título depois, mas por enquanto é esse. Mas provavelmente vai ser algo parecido. Tudo orbita. O poema que inclusive está aqui na descrição, tanto o original quanto é traduzido. Que lendo o Yeats, aleatoriamente, no livro que eu tenho, enfim, de poesias desse poeta irlandês, eu me deparei com esse poema. E eu imaginei que a minha interpretação desse poema fugia um pouco do que normalmente se analisa dele. Porque Yeats parece que fala muito sobre a velhice e etc. Eu tenho um problema até com análise literária, porque eu nunca sei se é uma análise de alguém, ou é alguém que leu a análise de alguém, e aí alguém leu a análise de alguém. Parece que são 30 análises, mas na verdade é uma análise repetida 30 vezes. Né? O que acontece às vezes com muito jornal, por exemplo. Você pensa que todo mundo está noticiando. Não, só copiaram um, copiou do outro, que copiou do outro, que copiou do outro. Eu não sei se é tão original. E eu não sei quem é que tem a palavra final com relação a isso. Que na notícia é um fato, mas e na interpretação, né? E parece que a interpretação comum da poesia, da forma como ela vem, é de que a juventude e a jovialidade se perdem. Ele começa falando sobre alguém, que o poema não diz quem é, fala sobre como a velhice, o cabelo branco, atingiu a amada, né, de outro alguém. Alguém contando para alguém, na primeira parte do poema, primeira estrofe. E a segunda estrofe é a resposta, né, vindo de outro alguém. Para esse comentário que vem em aspas na primeira estrofe, comentando como que a amada de um outro envelheceu. E aí ele responde, oh heart, only if you knew. Ah, coração, ao menos se você soubesse. No final, ele fala, a tolice, the foul of being confident. E aí vem foul, o fool, né? O fool, o tolo. É traduzido como tolice, mas eu traduziria como idiota. Mais contemporâneo, mais a cara, mais impactante, entendeu? Ninguém chamado de tolo sente o peso do que era no passado ser chamado de tolo. Mas qualquer um sendo chamado de idiota, você é idiota, sente o peso. E aí eu me senti o idiota, o idiotado, o chamado de idiota. Porque quando eu li o poema eu não pensei na velhice. O que eu penso quando ele disse na primeira estrofe, o que me veio instantaneamente, li o poema, reli, vi em inglês, vi em português, porque eu precisava saber se era isso mesmo que eu estava lendo. Eu precisava saber se era isso que eu estava entendendo. Me parece alguém que vai correndo falar com outro cara de que a pessoa de que ele amava agora está acabada, perdeu a essência, o cabelo ficou branco, as chances foram perdidas, essa pessoa decaiu, essa pessoa está mal na vida, essa pessoa está com problema, essa pessoa se fudeu. Ele vem com aquele afã e fala, você não vai acreditar. Tem um tom alegre no começo desse poema, contando esse estado na qual a amada do outro está. E aí esse outro responde, oh heart, only if you knew. Ah, coração, apenas se você soubesse. E ele fala, eu quero de volta o calor dos olhos dela. Não quero ela velha, não quero ela triste, não quero ela fodida, não quero ela deprimida. Eu quero a vivacidade que um dia me fez amá-la. Eu quero este poder, essa força que um dia me atraiu a ela. E aí ele fala, a tolice de ser confortado.
The Foolish of Being Confident, que é o nome do poema. Porque por muito tempo eu achei que eu me sentiria satisfeito, sadicamente, em ver que quem um dia eu gostei se afundou, por alguma razão ou outra. Uma expectativa de satisfação com uma situação como essa. E aí, quando eu li o poema, eu me senti idiota. Porque eu falei a idiotice de ser confortado, de procurar esse tipo de conforto. Quando na realidade o que a gente quer mais profundamente ainda, o instinto abaixo desse, não é ver sadicamente o outro se fuder. A amada. Mas que aquele passado que nos motivou primeiramente voltasse. E ele não volta. Então esse conforto, nessa vingança sádica e passiva, é idiota. É idiota. O que se queria de verdade não era isso. Era outra coisa. Era o retorno do fogo que um dia eu vi nos olhos dela. Então é um poema que eu acho que eu descobri aleatoriamente e que de alguma forma me atingiu muito profundamente. Porque eu senti que aquela resposta era para mim. E você pode imaginar de formas diversas. Toda consciência tem esses diálogos internos entre as suas partes. E coração, se apenas você soubesse a idiotice que é ser confortado. Como é idiota procurar um conforto como esse? Foi uma leitura que me atingiu profundamente e me obrigou a, sempre que eu penso esse tipo de conforto vingativo, passivo e sádico, a pensar como é idiota. Não porque é errado, mas porque não é sincero. Porque se fosse sincero, seria a segunda estrofe do poema, não a primeira. Não a primeira, alegre e satisfeita, mas a segunda, que lembra a vivacidade e a força daquele passado, que é o que motivou o amor e a paixão em primeira instância, e não voltou. Então pode vir todo tipo de desgraça sobre a outra pessoa, que às vezes nos magoou, mas no final das contas, não é essa a expectativa genuína. Não é essa. Ah, coração, apenas, ao menos se você soubesse. A tolice que é ser confortado assim. Leiam um poema, degustem, tragam as interpretações que vocês quiserem. Digam se faz sentido ou não, coerente ou não, a minha visão dele. E nunca se esqueçam que no contato com a arte, o que impera é esse contato, que te atravessa e te transforma de alguma maneira, independentemente de ser a tradução, a interpretação mais coerente ou não. Se é que se trata de interpretação, pode ser contato, é a melhor forma. Desde que isso não signifique mutilar o texto em seu nome, né? A arte é maior do que você. Mas, se de alguma maneira essa magnitude da arte te atravessa e ela é sincera nesse modo e você não pode negar, foi o que eu tentei ver que eu procuraria eu errado. Será que é isso? É possível ter essa leitura do poema? E era perfeitamente possível. Está escrito, está lá. Bom, é isso. Espero vê-los outra vez, analisando mais uma vez em que algum poeta ou pensador nos revela um pouquinho mais sobre nós mesmos.